Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Esse texto começa destacando a misericórdia de Deus que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E a palavra de Deus nos mostra claramente aquilo que nos aguarda, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, essa palavra significa que não murcha, reservada nos céus para nós. O texto diz que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Guarde essa frase, mediante a fé. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, o apóstolo Pedro diz, nisso exultais. Nisso que? Na misericórdia manifestada, na salvação oferecida, na fé que está nos guardando, na revelação que há de se, na revelação plena da salvação que há de se manifestar no fim do tempo. Ele diz, nisso exultais. Embora no presente, agora, ele diz por breve tempo, e graças a Deus por essa frase, por breve tempo, ele diz, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então o texto está dizendo que no meio de toda exultação, de toda alegria, de todo gozo que nós temos pela salvação preparada para se revelar no último tempo, a Bíblia diz que nós vamos sofrer de vez em quando algumas contristações. Alguns momentos onde, emocionalmente falamos, talvez a reação imediata não seja da maior alegria. Porque o texto fala não apenas de provações, mas de várias provações. E ele mostra que, no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ele diz, ela redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E para destacar o valor dessa fé, ele ainda diz, muito mais preciosa que o ouro perecível, ainda que provado pelo fogo. Essa expressão, ainda que provado pelo fogo, está falando de um ouro que, ainda que ele chama de perecível, é melhor do que a maioria. Porque o ouro que foi provado pelo fogo, ele se torna mais puro. É através do processo de submetê-lo ao fogo e a altas temperaturas, ao derretimento, que as impurezas se desprendem do ouro e ele pode se tornar cada vez melhor. E quando o apóstolo Pedro fala disso, ele não apenas está dizendo que a nossa fé vale mais que o ouro mais valioso, mas ele mostra que a nossa fé, ela também será provada da mesma forma como o ouro passa pelo fogo. No entanto, assim como o propósito de submeter o ouro ao fogo é torná-lo cada vez melhor, essas provações, que são comparadas ao fogo que toca o ouro, elas também têm o poder de tocar a nossa fé e aperfeiçoar a nossa fé. O tema da minha mensagem hoje é prova de fogo. Muitas vezes eu e você vamos enfrentar situações. E se a Bíblia dissesse que era uma só, a gente poderia olhar para o passado e dizer, já passei, acabou, não tem mais nada. Mas a Bíblia fala de várias provações. A Bíblia não diz qual é a frequência, não determina qual é a periodicidade, mas fala de que ao longo da caminhada nós vamos enfrentar situações difíceis. Não existe nada na Bíblia que garanta uma vida sem problemas, uma vida cristã sem problemas. Pelo contrário, o que nós temos é a garantia de que estes viriam.
Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas ele diz, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo que isso não é motivo para desanimarmos, isso não é motivo para que a gente venha viver, abatido, mas ele diz, eu venci o mundo. E ele mostra que da mesma forma como venceu, eu e você podemos andar em vitória. No entanto, andar em vitória, querido, não significa não ter problemas. Para que a gente vença, é necessário que as guerras aconteçam. Para que a gente vença, é necessário que alguns problemas tenham que de fato surgir. E nós precisamos ter uma perspectiva bíblica correta para lidar com eles. Muitas vezes a gente ouve um tipo de mensagem que quase parece que porque a gente se converteu não haveria problemas. Essa mensagem, ela não é bíblica e nem está alinhada com aquilo que os apóstolos pregavam. Em Atos 14, depois de Paulo e Barnabé plantarem igrejas em algumas cidades no meio dos gentios, a Bíblia diz que eles voltaram para fortalecer a alma dos discípulos, mostrando para eles que por meio de muitas tribulações, importa que nós herdemos ou que nós entremos no reino de Deus. Então a mensagem que era proclamada desde o início preparava os cristãos para não apenas verem intervenções de Deus, mas para suportarem as provas. E eu quero falar não apenas de provas, mas de provas que muitas vezes se revelam verdadeiras provas de fogo na nossa vida. Não só por conta dessa relação que o apóstolo Pedro faz no versículo 7 com o ouro que é apurado pelo fogo, mas olhando para um pacote maior daquilo que a palavra de Deus diz e ensina a respeito das nossas tribulações ou aflições ou provações que a gente possa enfrentar. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 2. Eu falei antes que não só a Bíblia não diz que não haveria problemas, como pelo contrário, ela garante que isso aconteceria. Isaías 43, 2, Deus diz, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Deus diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Note que Deus não diz se você passar pelo fogo, como fosse uma possibilidade. Ele diz, quando você passar pelo fogo. Porque passar pelo fogo, querido, é um fato. A gente só não sabe quando vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Quer você goste disso, quer não. Um dia eu falei, é uma questão de tempo. Cada um de nós vai enfrentar o fogo. Um irmão resmungou, vira essa boca para lá. Eu virei e falei para o outro lado. Cada um de nós vai passar pelo fogo. Mas não importa para que lado a gente vire a boca, irmão. O fogo está te esperando. Ninguém dá glória a Deus, nem aleluia agora. É um risinho sem graça só assim. Mas o fogo, querido, está te esperando. Em algum momento você vai passar por ele. Mas Deus está dizendo que não há necessidade de ter medo. Porque ele diz, o fogo não vai te queimar. O fogo não vai te consumir. Qual é o propósito de passarmos por algumas dessas provas de fogo? E esse é o primeiro ponto da mensagem que eu quero compartilhar aqui com você. Em 1 de Pedro 3,7, quando fala dessa nossa fé, que ela é provada pelo fogo, essa palavra usada pelo apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1,7, é dokimazo, que significa testar, examinar, provar, verificar se uma coisa é genuína ou não. Muitas vezes o teste era para determinar quão valioso um determinado bem, metal, uma joia era. E a Bíblia fala exatamente desse tipo de prova, sobre a minha e a sua fé. Mas a pergunta que eu e você precisamos de fato fazer é, por que as provações vêm? No livro de Tiago, no capítulo 1, eu quero ler do versículo 2 até o versículo 4. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra usada aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2, é a palavra grega peirasmos. Ela significa experimento, tentativa, teste, prova, Nós vamos perceber palavras diferentes aplicadas tanto para a provação como para a tribulação, mas todas elas com um significado muito parecido. Aliás, eu mencionei aqui Tiago capítulo 1, e nós lemos aí do versículo 2 até o versículo 4. Mas em Tiago no capítulo 1 e no versículo 12,
A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, eu e você precisamos, de fato, olhar que a razão pela qual as provações vêm, em primeiro lugar, é para o nosso próprio crescimento. Tiago está dizendo aqui no versículo 3, que a provação da nossa fé, ela produz perseverança. O versículo 4 diz que a perseverança deve ter uma ação completa. E diz para que sejais perfeitos. A palavra traduzida aqui na minha versão, atualizada como perfeitos, na NVI foi traduzido como maduro. Ela não fala de perfeição no sentido de não ter defeito, mas de se alcançar a plena maturidade. Para que sejais maduros, podemos dizer íntegros, ou a palavra íntegro poderia ser entendida também como completo, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de falta. Para que a minha e a sua fé, querido, se torne madura, se torne completa, sem nenhuma deficiência, ela precisa das provações. Então, a primeira razão pela qual as provações vêm é para aperfeiçoar a nossa fé. Você pode repetir isso comigo? Diga: para aperfeiçoar a nossa fé. Agora, além disso, nós percebemos aqui Tiago falando que ela também produz perseverança. E com isso concordo as palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 5, no versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Em momento nenhum a palavra de Deus apresenta a visão da tribulação como algo ruim. O apóstolo Pedro diz que no meio de muita exultação tem um pouco de contrição ou contristação. A gente vai sofrer um pouquinho de tristeza. O que eu acredito é a reação inicial, natural, emocional do ser humano. Mas Tiago, ele já escreve e diz: tende por motivo de grande alegria. Não só de alegria, de grande alegria, o passados por várias provações. Porque normalmente quem está triste, irmão, está triste porque está olhando para uma situação difícil. Está triste porque está passando algo que naquele momento não gostaria de passar. Mas quando ele diz para ter isso por motivo de alegria, ele não está dizendo que a gente tem que ter prazer em algum tipo de sofrimento ou situação difícil. Mas a gente precisa enxergar o que vem depois. A gente precisa enxergar o lucro pós-prova. Aquilo que nos aguarda, aquilo que vem depois. Então, a provação, ela não apenas vem aperfeiçoar nossa fé, ela vem produzir perseverança, e algo que se desenvolve ao suportar a provação, né? Tiago diz no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação com perseverança. Elas vêm para fortalecer a nossa perseverança em seguir ao Senhor. Mas em terceiro e último lugar, eu acredito que vale a pena a gente destacar isso. Elas não são necessariamente resultado da nossa falta de fidelidade a Deus. Quando Jó está passando por um momento difícil, todo mundo está acusando ele. A culpa é sua, você com certeza deve ter errado, quando na verdade Jó é o camarada de quem Deus melhor falou. Eu quero te mostrar, na verdade, não só um exemplo onde uma prova de fogo veio justamente por causa da fidelidade e não pela falta dela, mas é desse texto que nós vamos extrair algumas lições importantes para o que nós vamos falar. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 3. Livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Nós queremos olhar para a vida de alguns irmãos na fé, que enfrentaram literalmente, não apenas figuradamente, mas literalmente, uma prova de fogo. A Bíblia fala de Ananias, Misael e Azarias, aqueles amigos de Daniel que foram deportados para o cativeiro de Babilônia juntamente com ele, que buscavam ao Senhor junto com ele. E a palavra de Deus fala de um momento onde o rei Nabucodonosor manda levantar uma estátua de ouro, ordena que quando a música fosse tocada, todos se prostrassem diante dela. E obviamente esses três amigos de Daniel, a quem Nabucodonosor chamou de Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles se recusaram a curvar-se diante da estátua. Por quê? Porque um dos 10 mandamentos, que foi dito logo de cara, dizia para eles, para não fazer imagem de escultura e nem tampouco se curvar diante delas em adoração.
Nesse momento, Nabucodonosor, quando percebe que eles não se curvaram, versículo 13 de Daniel 3. Vamos ler a partir do 13. O texto diz, então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Então ele pergunta, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Acredita-se que era um lugar de fundição de metais. E normalmente tinha que estar já bem quente para isso acontecer, mas não contente o suficiente, ele ainda ordenou aquecer 7 vezes mais, 20. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amém. Eu olho para esse milagre na Bíblia, querido, e na minha opinião é um dos milagres mais extraordinários. 3 homens lançados num fogo que consumiu quem aproximou para lançá-los, mas que não fez dano algum aos seus corpos. O livro de Hebreus diz no capítulo 11, no versículo 34, de alguns que pela fé apagaram a força do fogo. O Senhor Jesus se refere ao livro de Daniel e ele autentica a inspiração divina como um livro da parte do Senhor. Nós não temos dúvida de que esse milagre aconteceu, mas podemos também reconhecer um milagre único nas Escrituras. Eu particularmente fico impressionado com o que eles viveram. Eles não viveram esse milagre apenas porque tinham toda a certeza do mundo que ele iria acontecer. Diante do rei, eles estão dizendo, olha, se Deus vai livrar ou não vai livrar, o importante é que a gente não vai se curvar diante da sua estátua. Ou seja, nós vemos que a razão pela qual eles foram lançados na fornalha não foi falta de fidelidade, mas foi justamente por causa da fidelidade deles a Deus.
E segundo Crônicas 32, a Bíblia fala a respeito do rei Ezequias, de quando Senaqueribe se levanta para invadir Jerusalém, Judá, e a Bíblia começa relatando lá no versículo 1, depois dessas coisas e desses atos de fidelidade da parte de Ezequias. Quando foi que o inimigo se levantou contra ele? No momento de infidelidade? Não, a Bíblia diz, foi justamente depois da sua fidelidade a Deus. Muitas pessoas acreditam que a única coisa que gera circunstâncias difíceis na nossa vida é infidelidade ou pecado contra o Senhor. Isso não é verdade. O pecado sempre atrairá consequências. Jesus, quando curou algumas pessoas, diz, vai, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O que a Bíblia mostra é que o pecado pode abrir a porta e algumas consequências virão. Mas nós não temos direito de chamar isso de provação. Alguém que está vivendo a consequência do seu pecado, está simplesmente colhendo algo que plantou. Mas as provas vêm, querido, não por causa de infidelidade. As provas vêm para aperfeiçoar aqueles que já são fiéis. Para que eles se tornem ainda melhores. Portanto, uma das lições que nós precisamos reconhecer daquilo que nos introduz ou nos faz passar pelas provações ou porque elas vêm, é justamente a nossa fidelidade a Deus. Eu percebo que tem gente, na hora da prova, que se deixa desanimar, quase como agisse da seguinte maneira, bom, o que adianta permanecer fiel diante de Deus se eu estou passando isso tudo? Essa foi a conversa da mulher de Jó. Quando tudo aquilo se abateu sobre aquela família, ela vira para o marido e diz, amaldiçoa seu Deus e morre. Em outras palavras, ela está dizendo, para que Deus? E para que continuar vivendo? Ele olha para ela e diz, você fala como uma louca. Jó diz, ainda que ele me mate, eu louvarei. Nós precisamos entender o posicionamento que Jó tem. Ele está praticamente dizendo, foi a minha fidelidade que me trouxe aqui, é a minha fidelidade que vai me manter nessa hora da prova, é a minha fidelidade, é a minha fé ao Senhor que vai me fazer sair dela no final. Nós precisamos entender, querido, um quadro de circunstâncias adversas que muitas vezes acontece conosco, não pela falta de fidelidade, mas justamente por causa dela. Isso não significa que Deus não esteja feliz, satisfeito o suficiente com você. Mas que Ele quer que você cresça ainda mais. Por favor, diga amém. Então nós precisamos entender que a Bíblia sinaliza com clareza. As provações vêm para aperfeiçoar a nossa fé, para produzir perseverança. E repito, elas não são resultado da falta de fidelidade. Mas muitas vezes se originam exatamente por causa da nossa fidelidade a Deus. A segunda coisa que eu quero que a gente possa perceber nesse texto é como agir na aprovação. Porque nós precisamos entender não só o que nos traz a aprovação, mas depois de estarmos dentro dela. E alguns de nós vamos passar por verdadeiras provas de fogo. Graças a Deus, elas não serão eternas, porque a Bíblia diz por breve tempo. Graças a Deus, não é o tempo todo. O apóstolo Pedro diz, se necessário. Ainda que se repitam na forma de várias provações, não é necessariamente a forma e a maneira como devemos viver o tempo todo. Mas a pergunta é como agir na aprovação. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, em termos de uma lição prática de como agir na aprovação, é que esses três amigos de Daniel decidiram não negociar valores. Você pode repetir isso comigo? Fala, não negociar valores. Irmão, o rei já tinha dito, quem não se curvar diante da estátua vai ser lançado na fornalha. O decreto já tinha sido dado. Quando viu que eles não se curvaram, ele ainda dá uma segunda chance. Ele tenta negociar e diz, a música vai tocar de novo. Vou dar uma moral para vocês. Não vou executar o juízo ainda. Quero dar a vocês uma chance de repensar, de voltar atrás. E eles olham na cara do rei e dizem, nós não necessitamos te responder sobre isso. Eles olham para o rei e eles dizem com todas as letras, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Irmão, isso enfureceu de uma forma assim singular Nabucodonosor. Eu quero que você pense no pano de fundo que nós temos por trás. O capítulo 2, e o episódio da fornalha começa no capítulo 3. O capítulo 2 termina com uma visão, um sonho que Nabucodonosor teve e que o profeta Daniel interpreta. Ele sonhou exatamente com uma estátua. Eu não acho coincidência, depois do sonho da estátua, ele construir e edificar uma grande estátua. Mas essa estátua, ela era composta por 4 metais diferentes. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata,
O ventre era de bronze e a Bíblia diz que as pernas eram de ferro. E cada mudança de metal simbolizava na interpretação do profeta Daniel uma mudança de reino. Ele olha para Nabucodonosor, que foi o primeiro império de proporção mundial. Nunca antes da Babilônia ninguém conseguiu dominar o mundo. A Síria de Senaqueribe chegou perto, mas não conseguiu essa façanha. Então, ele é a cabeça de ouro onde tudo começou. Mas, à medida que o metal vai mudando, nós temos a interpretação de uma mudança de reino. Ele diz, depois de ti virá um reino inferior ao teu. O peito e os braços de prata falava da Média e da Pérsia, porque foram os medo-persas que sucederam Babilônia dominando o mundo. Mas a terceira mudança de metal para o ventre de bronze falava de um terceiro império mundial, que nós sabemos pela história foi a Grécia de Alexandre o Grande. Mas finalmente havia uma quarta mudança de metal, que seria um quarto império, o Império Romano. Mas na visão, uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, que fala de uma intervenção divina, não de algo humano. E a pedra atingia a estátua justamente nos pés. Ou seja, Deus estava sinalizando que a pedra viria nos dias do quarto império. Quando a pedra atinge a estátua nos pés, a Bíblia diz, a estátua foi esmiuçada e a poeira foi levada pelo vento, não sobrou nada. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, vou deixar essa brincadeira durar por 4 impérios, essa coisa de alguém dominar o mundo. Vou permitir que o império mundial tenha essas transições de 4 reinos. Mas Deus estava dizendo, no dia dos 4 eu vou acabar com essa brincadeira. E de fato, depois do Império Romano, nunca mais ninguém conseguiu estabelecer um império mundial. Tentaram. Até recentemente, como Napoleão, mas nunca mais ninguém conseguiu. Porque Deus decidiu botar fim a essa brincadeira. E a pedra, que é uma figura da vinda de Cristo, o Messias, que veio exatamente nos dias do quarto império, a pedra cresce e se torna uma montanha que enche toda a terra. Deus está dizendo, nunca mais os homens dominarão toda a terra. Quem vai estabelecer um reino em toda a terra sou eu. Era isso que Deus estava dizendo. Agora, Nabucodonosor está ouvindo, você é a cabeça, você é só o começo. Mas cara, depois de ti vem um segundo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto. Aí Deus diz, aí eu dou tombo em todo mundo. Em outras palavras, Deus está dizendo, seu reino não dura. Agora, logo depois disso, ele levanta uma estátua inteira de ouro. O que ele está dizendo? Ninguém vai me suceder, ninguém vai me derrubar. Eu vim para ficar. O ego desse camarada foi profundamente ferido já com a palavra que Deus deu. Agora vem os servos do mesmo Deus que mandou a palavra e recusam se curvar diante dele. O homem ficou quase endemoniado. Eu percebo uma figura interessante. Querido, as provações já vão surgir porque eu e você estamos na contramão do sistema. Quando nós decidimos andar nos princípios bíblicos, nós estamos ferindo, querido, toda uma maneira não só de pensar das pessoas, mas de funcionamento dessa estrutura e desse sistema mundano. Não bastasse isso, nossa fidelidade a Deus ainda atrai oposição do reino das trevas. Agora, nós precisamos entender que não importam as consequências que possam surgir da nossa fidelidade a Deus. Essa fidelidade precisa ser preservada, precisa ser mantida. Nós não podemos negociar valores. Por favor, diga amém. Então eles estão diante do rei dizendo a mesma palavra, os mesmos princípios que fizeram a gente estar aqui diante de você agora são os que nós vamos sustentar, não tem negócio, nós não vamos abrir mão, nós não vamos voltar atrás. Infelizmente eu vejo muita gente que quando tem um atalho desse, ele acredita que é possível dar uma contornada. Nós precisamos permanecer fiéis. A mesma fidelidade que nos trouxe a prova deve ser mantida durante toda a prova. Por favor, diga amém. A segunda coisa que eu vejo no comportamento deles, para mim tem sido uma lição importante. O versículo 24 e 25 fala da reação do rei quando eles foram lançados na fornalha. Em primeiro lugar, os homens chegaram perto para lançá-lo, já morreram. Agora, eles não apenas não morreram, mas o rei diz, eu vi 3 homens sendo lançados dentro da fornalha. Mas agora eu estou olhando e eu estou vendo 4. E diz, e o quarto, o que não foi lançado, é semelhante a um filho dos deuses. O cara não entende nada de Bíblia, de teologia, de coisa espiritual. Mas ele está dando uma opinião interessante. Ele diz, parece um filho dos deuses. No final, ele se refere como um anjo que Deus mandou. Mas é interessante quando a gente fala dos anjos, porque muitas vezes quando você lê na Bíblia o anjo do Senhor, artigo definido, o anjo, não um anjo, artigo indefinido, a Bíblia nunca está falando de um anjo qualquer. Está falando de uma teofania, uma aparição do próprio Deus.
Nós acreditamos que essas teofanias são sempre uma revelação do próprio Cristo, do próprio Jesus. O que me faz pensar, embora eu não tenha como provar, que provavelmente esse quarto homem na fornalha seja o próprio Senhor Jesus. No mínimo, você pode olhar, se for um anjo qualquer, como alguém que veio representar e expressar algo da parte de Deus. Agora, normalmente os anjos vêm para trazer alguma intervenção específica, para declarar alguma coisa. E o que nós vemos é que essa quarta pessoa, ele não apenas se limita a aparecer como se fosse só para protegê-los. Ele não se limita apenas a declarar alguma coisa da parte de Deus. Mas o versículo 25 diz que o rei olha e diz: e eu vejo que eles estão passeando no meio do fogo. Essa palavra passeando, ela me empolga. Porque nós não estamos falando, querido, de um shopping center. Nós não estamos falando de um jardim, nós não estamos falando de um parque. No entanto, essa turma está lá andando, percorrendo ali pelo meio do fogo. Eu fico me perguntando o que é que tinha para eles explorar ali dentro daquela fornalha. Por que essa turma está caminhando por lá? Na minha cabeça, às vezes eu imagino, na minha criatividade, imaginação santificada pelo Espírito, eu imagino Jesus falando para eles: vão para as partes mais quentes da fornalha, eu quero mostrar meu poder. Eu fico imaginando se aquela turma, entendendo quem era, se não teria quase dado confusão. Quem que pega na mão do mestre na hora do passeio? São 2 mãos e 3 camaradas, eles podem ter se revezado. Eu fico imaginando o que eles falaram. Se eles apenas caminharam em silêncio, ou se houve alguma conversa sobre as coisas do reino de Deus. Na minha cabeça, às vezes, imagino até Jesus dizendo: Sadraque, pega um toco aceso e senta. Vamos falar das coisas do reino, vamos compartilhar aqui junto. Eu não sei tudo o que aconteceu lá. O Marciano já está dizendo que virou uma célula. Nós precisamos entender, querido, é que em momentos, muitas vezes que nós podemos classificar como os nossos mais difíceis momentos, nós podemos contar com a manifestação da presença de Deus. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz através de Isaías: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, ele diz: ele não te queimará, a chama não arderá em você. Ele diz: porque eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele diz: nada disso vai acontecer, porque eu estarei lá. A minha presença vai se manifestar. Aliás, é comum você perceber na Bíblia que em momentos de grande dificuldade, a revelação da presença do Senhor parece ainda maior. Ele não está conosco só na hora difícil, ele está conosco o tempo todo, mas nos momentos de dificuldade, a revelação dessa presença parece vir com uma intensidade ainda maior. Por exemplo, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, todos me desampararam. Mas ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Eu olho para a minha própria vida, para a minha própria história. E muitos dos momentos onde eu senti essa presença se manifestando, se revelando de uma forma tão intensa, foram em momentos de dor, de prova, de angústia, de dificuldade. E algo que eu aprendo com eles é que nós precisamos aprender a desfrutar essa presença que vai se manifestar na hora difícil. No início do meu ministério pastoral, estava vivendo um momento de muita luta, de muita prova. E eu me lembro de uma manhã que eu acordei, eu falei para Deus: Deus, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor está conosco o tempo todo. Mas eu quero ser honesto com o Senhor sobre como eu me sinto. Falei: eu vou ser honesto, porque quer eu fale, quer eu admito, quer não, o Senhor já sabe mesmo. Então vamos jogar limpo. O meu sentimento, falei para Deus, é que o Senhor me jogou nessa cidade, trancou a porta por fora e engoliu a chave. O Senhor não só me largou sozinho aqui, mas não deixou eu sair. Aquele foi o meu protesto, o meu desabafo logo pela manhã. O dia passou, eu corri bastante aquele dia e a gente estava de fato com muito trabalho. Eu lembro que à noite ainda tivemos o culto e depois do culto ainda fui atender uma família. Eu cheguei, já era quase 2 horas da manhã. Eu lembro quando cheguei, estacionei o carro atrás do prédio, do apartamento que eu morava. Eu percebi aquele dia que a luz, que normalmente acendia sozinha na hora que escurecia, ela estava apagada. E não só a luz provavelmente estava queimada, como era uma daquelas noites sem lua, sem estrela, tudo nublado. Então eu lembro quando eu desliguei o carro e desci do carro, estava um breu, um escuro daqueles. Eu me lembro que enquanto eu fechava a porta do carro, é da época que a gente fazia isso na chave, eu ouvi uma voz rouca e cavernosa atrás de mim. A voz disse assim: você está cansado?
Irmão, essa hora que você não sabe se vira repreendendo o cão, ou se primeiro você dá uma boa olhada, porque quem vive aprontando com os outros está sempre esperto com o que vão tentar aprontar de volta. Eu optei primeiro pela olhada. Falei, se for o cão mesmo, eu repreendo depois. Se eu repreender antes, os amigos vão deitar e rolar para cima de mim. Não vi nada, nem ninguém. Olhei para a janela do quarto do outro pastor que dividiu o apartamento comigo. Não parecia ter ninguém em lugar nenhum. Eu aguardei um pouquinho. Daqui a pouco saiu um irmão das trevas. Das trevas que estava escuro mesmo. Ô, pastor, me perdoe. Ele também usava lá para estacionar o carro. Me perdoe, quando eu vi o senhor chegar, não aguentei. Fiquei lembrando dos trotes que vocês pregam uns nos outros. E eu dentro de mim pensando, tu me paga, miserável. Vai ter troco. Irmão, eu não tinha percebido o quanto eu assustei até a hora que eu fui subir a escada. Na hora que fui subir a escada, as pernas mole. Eu precisei do corrimão para subir a escada. Eu estava com tanta raiva da intensidade do susto que eu levei, que eu já entrei em casa todo de sobreaviso. Abri a porta já com todo cuidado para que o meu colega não me aprontasse outro. Quando finalmente entrei no quarto, fechei a porta, eu tinha um dispositivo de segurança, ela só abria por dentro, não por fora. Para garantir, ainda olhei embaixo da cama, ninguém. Abri o guarda-roupa, ninguém. Você vai ficar pensando o que a gente fazia um com o outro. Quando eu tive a certeza que não tinha ninguém, fui deitar. E o que eu deitei, eu lembro que deitei de um lado, não ajeitou, deitei de costas, não me acomodei, virei para o outro lado, em direção à parede. Irmão, foi só o tempo dessas viradas, não deve ter dado mais de 2 minutos. Na hora que eu virei para a parede, uma mão me pega no ombro. Alguém falou, pastor, o senhor assustou? Eu falei, no sentido ruim, da descarga de adrenalina, não, porque já tinha tudo lá embaixo. Não tinha mais nada, tinha sobrado mais nada para dar outra. Na verdade, acho que me prepararam lá embaixo. Mas a hora que aquela mão tocou no meu ombro, como quando você encontra alguém, dá uma batidinha e depois segura firme. Eu ouvi a voz mais doce e preciosa que eu já ouvi na minha vida. Aquela voz disse, você não está sozinho. E quando falou, eu me vi de manhã orando, o Senhor me largou na cidade, trancou, fechou pelo lado de fora, engoliu a chave. Eu me vi falando aquilo tudo e eu entendia que o Senhor estava dizendo, eu nunca te abandonei. Você não está sozinho. Irmão, desnecessário dizer que eu comecei a chorar, falar em outras línguas, eu tinha medo de olhar para aquele lado, eu criei um pouco de coragem, acabei olhando, momento nenhum vi nada, nem antes nem depois. Mas aquela presença era tão real, ao pé da cama, do meu lado, aquilo foi tão forte, que eu lembro que até quando chegou o domingo de manhã, nós tínhamos uma reunião de treinamento, uma pessoa chegou, queria sentar na cadeira que estava do meu lado, eu falei, não, tem gente aqui. Ela pegou e sentou atrás, o tempo todo ela me olhava que não via ninguém. Eu pensava, não, essa cadeira é para ele, como se ele precisasse disso. Mas essa infantilidade foi resultado de um impacto, de uma consciência tão grande daquela presença, por dias. Eu percebi aquela presença ao meu lado. Irmão, deixa eu te dizer, muitas vezes você vai enxergar isso na Bíblia. A hora que os discípulos estão fatigados a remar, no meio de uma tempestade, achando que o negócio vai se acabar de vez. A Bíblia diz que Jesus vem ao encontro deles, andando sobre as águas. Porque nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, nós podemos experimentar de uma maneira diferenciada a manifestação da presença de Deus. E o que eu vejo esses três fazendo, irmão, desfrutando a presença. Então deixa eu te dizer, querido, não tem lugar nenhum na Bíblia que diz para você curtir a presença de Deus só quando tudo está bem. Tem gente que está bom para orar, para adorar, quando tudo vai, de bem para melhor. Mas a Bíblia fala de Paulo e Silas, que foram açoitados, foram presos, estão com os pés pendurados no tronco, ninguém tratou as feridas dos açoites, e a Bíblia diz, lá pela meia-noite, eles não dormiam, não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam, eles cantavam louvores. Deixa eu te dizer, querido, nós podemos desfrutar a presença de Deus, não importa o que esteja acontecendo à nossa volta. Essa presença merece ser desfrutada sempre. Quando a mulher de Jó diz para ele, amaldiçoa seu Deus e morre, diz, você está louco? Você está falando com uma louca. Ele não só diz, ainda que ele me mate. Jó está dizendo, pode parecer que ele está contra, pode parecer que ele é que se levantou para pisar em mim. Mas Jó diz, eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo. Quer saber, eu vou curtir a presença dele. E nós precisamos ter esse tipo de atitude. Muitos de nós nos abatemos, muitos de nós deixamos de orar quando a coisa aperta. Tiago escreve, ele fala algo interessante. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Se alguém entre vós aflito, ore. Quando eu vejo Paulo e Silas lá na prisão em Filipe, orando e cantando louvores, eu digo, eles estão conseguindo ter uma alegria em Deus. Mas a aflição está comendo solta. Eles não estão só cantando louvores, para eles também estarem orando. Nós precisamos aprender a desfrutar dessa presença, mesmo nos momentos mais difíceis. Você pode dizer amém?
A terceira coisa que eu vejo eles fazendo, versículo 27, nos fala que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles. Na verdade, a interpretação que Hebreus 11:34 dá é que pela fé, eles apagaram a força do fogo. Eu já descobri que nem sempre, querido, a fé apaga o fogo. Muitas vezes ela apaga a força do fogo. Às vezes o fogo vai permanecer um tempo aceso antes que a gente saia dele. A fé não é necessariamente algo que eu e você batemos no problema, feito uma varinha de condão, e ele toda hora desaparece instantaneamente. Graças a Deus que muitas vezes há soluções instantâneas. Mas a Bíblia fala daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Se tem paciência junto com a fé, irmão, ela nem sempre resolve tudo tão depressa. Mas ainda que ela não mude as circunstâncias, ela pode nos guardar dentro da circunstância, até que aquele momento termine. A Bíblia diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se manifestar no último tempo. Nós podemos ser guardados. Eu me lembro de um dia que eu encontrei um irmão na rua. O cara que estava passando um perrengue, um momento daqueles de luta, de muita dificuldade. Quando encontrei ele, e tem hora que a gente faz isso por força do hábito. Já vi gente fazer isso chegando no velório. E aí, tudo bem? Né? Não é o momento de perguntar se está tudo bem. Mas muitas vezes a gente faz na força do hábito, nem pensa. A hora que eu encontrei ele, falei, ei, meu querido, tudo bem? Eu mesmo, na hora que perguntei tudo bem, pensei, não era a hora. Ele olhou para mim e falou, graças a Deus, aleluia. E está tão empolgado. Falei, aquele problema lá tal, resolveu? E disse, ainda não, mas só uma questão de tempo. Deus está no controle, algo vai mudar. Sabe, irmão, você olha a gente, está na fornalha, mas já apagou a força do fogo. Ele não deixa aquilo abatê-lo, ele não deixa aquilo destruí-lo. Ele consegue se mover acima das circunstâncias. E é o que eu e você precisamos entender, é que nós podemos não só usufruir a presença de Deus, mas mesmo que a circunstância não mude, nós não vamos deixar que ela nos afete. Até que chegue a hora de sair da fornalha, eu e você podemos anular completamente a força dessa situação de oposição e de provação nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos, entramos no descanso. Há um descanso em Deus que pode ser vivido independente das circunstâncias à sua volta. Amém? Em terceiro e último lugar, eu quero encerrar, e meu terceiro ponto é destacar alguns benefícios que a gente pode experimentar, né, e que eu chamaria de benefícios da aprovação. No versículo 24 de Daniel 3, a pergunta do rei é, não lançamos nós 3 homens atados, em outras palavras, amarrados dentro do fogo? Aquela turma que ganha para concordar com o rei diz, é verdade, ó rei. O rei diz, mas eu estou vendo 4 homens soltos. Ele está dizendo, o que mudou não é apenas que tem mais um além do que nós lançamos. Ele diz, mas eles estão soltos. Agora vamos pensar junto, querido. A Bíblia diz que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles. Não queimou um fio de cabelo. Saíram, não tinha cheiro de fumaça. O fogo não pôde queimar absolutamente nada, a não ser uma coisa. O fogo queimou as amarras que os prendiam. Eles são lançados, atados, e daqui a pouco não tem mais nenhuma atadura, nenhuma corda, não tem nada amarrando, não tem nada prendendo. Porque algo que eu e você precisamos entender é que no plano e no propósito de Deus, a gente sai da prova melhor do que entrou. O propósito da prova não é destruir nenhum de nós, mas é destruir aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, aquilo que está nos impedindo de crescer espiritualmente, de crescer na fé. Em Lucas 22, Jesus tem uma conversa com Pedro que a gente classificaria de no mínimo sinistra. Jesus fala para ele, Pedrão na Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá. Na sua versão talvez esteja Simão, Simão. Ele diz assim, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Irmão, fala aí, se você pudesse ter uma conversa pessoal com Jesus, você queria ouvir uma coisa dessa? O cão está pedindo permissão para a peneira comer solta para cima dos seis. Imagino Pedro um risinho nervoso assim, mas o Senhor não ia deixar uma coisa dessa, né? Imagino Jesus, primeiro em silêncio, talvez depois até assobiando, olhando para o lado. E o Pedro vai ficando tenso, dizendo, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa. Jesus olha para ele e diz, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que você acha que Jesus está falando? Permissão concedida, Pedrão. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu esteja abandonando você. Eu roguei por você. Irmão, é gostoso saber que nós podemos ter intercessores.
Eu fico feliz quando eu vou encontrando gente pelo Brasil, pelo mundo, e diz, pastor, a gente ora pelo seu ministério, a gente ora por você, a gente ora pela sua casa. É gostoso ter isso. Eu gosto quando eu ouço testemunhos, depois de ter passado por alguns livramentos de Deus, gente que não sabe nem do que eu passei, nem quando aconteceu, e chega e diz, no dia tal, do mês tal, nessa hora, Deus moveu a orar por você. Eu acho uma delícia ouvir esse tipo de testemunho. E saber que há um exército de intercessores que muitas vezes pode ser mobilizado. Anos atrás, no mínimo uns 12 anos, talvez um pouquinho mais, eu tive uma sensação muito estranha. Eu tinha pregado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha que pegar um voo que era 3 ou 3 e pouco da manhã, horário de saída, talvez 3:30. Eu sei que faz muito tempo, porque eu nem morava aqui ainda, e já estou aqui há 11 anos, e a companhia que ia voar aquela madrugada era a Varig, que sumiu do mercado já há um tempo, né, abocanhada pela Gol. E eu me lembro que a hora que eu entrei e sentei, raramente eu tenho, né, esse tipo de incômodo, de sensação. Eu olho estatisticamente, eu sei que o avião é um dos meios de transporte mais seguros no mundo. E uma estatística uma vez que ele só perdia para a escada rolante e o elevador, em termos de segurança. Então, eu raramente me preocupo, embora eu fico muito tempo dentro, né, de aviões. Só Deus sabe quanto tempo, quantas horas eu passo voando de um lado para o outro. Mas aquele dia, a hora que eu entrei e sentei, eu comecei a sentir um incômodo a respeito daquele voo em específico. Mas era um negócio tão forte que eu comecei a orar. Falei, Deus, se tem algo errado com esse avião, não deixa sair do chão, não. Porque dentro de mim era mais do que uma suspeita, era quase uma certeza que algo estava errado. Aquilo, eu não vou dizer que trouxe um medo, um pânico, mas era algo no meu espírito que minha cabeça sabia, só pode vir de Deus. E eu comecei a orar e falei, Deus, por favor, mexe com os seus intercessores. Aquele avião acabou não saindo do chão, às 9:30 da manhã nós embarcamos num outro, porque descobriram antes da decolagem um problema muito sério, que, né, não tinha apenas como dar a manutenção imediata e sair. Na minha cabeça estou pensando, não é coincidência, mas quando eu volto para Irati, a Melissa, filha do Ney, nosso pastor lá, ela acordou exatamente às 3 da manhã, o Ney me contou isso, falou, cara, aconteceu alguma coisa ontem, às 3 da manhã. Eu falei, porque a Melissa veio acordar eu e a Márcia no quarto, dizendo, pai, mãe, a gente tem que orar pelo pastor Luciano agora. Deus me acordou e algo me disse que ele vai entrar num voo, que vai ter problema, e a gente tem que guardar a vida dele em oração agora. Eles não sabiam o horário onde eu estava, não sabiam do voo, não sabiam absolutamente nada, mas no mesmo horário, estavam orando pelo mesmo motivo. Eu não sei você, irmão, acho uma delícia quando a gente encontra os intercessores e você vê como Deus mobiliza a gente. Mas você sabe o que me empolga mais do que encontrar esses intercessores? É o fato de que o livro de Hebreus destaca o ministério atual de Jesus, dizendo que ele vive para interceder por nós. É saber que mais do que ter oração dos irmãos, a gente pode contar com o próprio Jesus. Quando ele vira para Pedro e diz, eu roguei por ti, ele não está falando, ó Pedro, isso é uma coisa que eu vou fazer só agora e nunca mais. Esse é o ministério atual do Senhor. E nós precisamos ter essa certeza, querido, que mesmo quando você está enfrentando uma prova, ele está diante de Deus, intercedendo por você. Ele está dizendo, Deus, que ele seja fortalecido, que ela seja fortalecida, que ele não venha se desanimar, que não venha bater, que não venha a desistir, que o Senhor realmente manifeste algo especial em favor dele. Eu não sei como essa oração funciona, mas eu sei que nós podemos contar com ele. E nós podemos entender que o único propósito pelo qual ele permite isso, como falamos no início, de por que a aprovação vem, é para que a nossa fé seja aperfeiçoada. É para que aquilo que nos prende, as amarras que nos prendem, sejam queimadas. Jesus vira para Pedro e diz, não apenas eu roguei por ti, mas ele diz, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, você vai sair dessa melhor do que entrou. O que você vai enfrentar não vai ser fácil, não vai ser bolinho, mas você vai segurar, você vai aguentar a onda, e você não só vai sobreviver. E diz Pedro, quando você se converter, porque é isso que vai acontecer no final desse processo. O Senhor diz, fortalece os seus irmãos. Ele está dizendo, eu quero que você não apenas seja fortalecido, eu quero te fortalecer para que você seja um fortalecedor de outros. Sabe, irmão, nós precisamos de crentes que se levantem fortalecidos pelo Senhor. Nós precisamos de gente que não esteja na categoria espiritualmente falando de gente frouxa. Nós precisamos de gente que desenvolva a perseverança, que cresça no meio das provas, que não tenha mais nada que os segure, que não tenha mais nada que os prenda, que não tenha mais nada que os pare, porque eles, além de vencer, vão se tornar fortalecedores no meio dos seus irmãos.
Então nós precisamos entender que há benefícios. Além das amarras queimadas, o versículo 27 diz, quando eles saíram, não havia cheiro de fogo, ou não havia cheiro de fumaça sobre eles. Interessante, querido, que o cheiro da fumaça, para quem esteve perto do fogo, ele é uma espécie de vestígio que denuncia onde é que você esteve. Eu me lembro, na fase de adolescência, pré-adolescência já, de ter sofrido muito de sinusite. E eu lembro de algo que mamãe se aborrecia por causa do meu problema. É quando a gente reunia os amigos para passar batata na fogueira. E ela dizia, vocês fazem isso de noite, você fica na frente do fogo, do calor, e depois sai e tem um choque com o frio. É por isso que você fica numa crise dessa no dia seguinte. Mas eu não queria abrir mão da fogueira. Às vezes eu chegava em casa e ela dizia, você estava na frente da fogueira. Quem disse? Ela só dá uma cheirada assim, ó, você está fedendo fumaça. Porque a fumaça, irmão, ela é no mínimo cheiro de fumaça. Um lembrete ou uma denúncia de onde é que você esteve ou por onde você andou. Mas quando a Bíblia diz que eles saíram, não havia mais cheiro de fumaça. Sabe o que eu entendo? Quando você sair dessa prova de fogo, você vai sair sem marcas, sem cicatrizes, sem lembranças dolorosas. Não vai haver sequer a lembrança do momento, a não ser o lucro dele. Eu não estou dizendo que a memória, né, vai ser apagada, mas nós precisamos entender que a maneira como isso vai nos tocar, se nós nos conduzimos de maneira correta, agindo da maneira correta diante do Senhor, é sair dessa sem ter que ficar traumatizado com a prova. Sem ter nenhum problema de enfrentar a próxima, porque a gente já lidou muito bem com as primeiras. Mas em terceiro e último lugar, para terminar, eu olho e eu percebo aqui um princípio. 2 de Pedro 2,9, a Bíblia diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. O mesmo Deus que permite que a provação venha, sabe livrar da provação. Ou seja, a prova não é eterna. Ela vai terminar. Pedro diz que é por um período de tempo. Ela tem fim. Por favor, diga amém. Mas algo interessante, querido, é que quando a prova termina, há uma exaltação que vem depois da prova. Tiago diz, bem-aventurado, nós lemos Tiago 1,12, o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois receberá a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós sempre precisamos perceber que há uma exaltação, e não é apenas a recompensa eterna que Tiago menciona. A Bíblia diz no versículo 30 que o rei Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Nós vamos enxergar muitos textos. O próprio Daniel, quando encara a cova dos leões, o que ele experimenta depois é uma exaltação e uma distinção ainda maior do que aquilo que ele tinha antes. Eu vejo isso como um princípio em vários lugares da Bíblia. Depois da prova, tem uma promoção. E algo que eu e você precisamos aprender é enfrentar a prova, sabendo que mais do que a contristação momentânea, nós vamos ter lucros depois. Qual o lucro? Nós vamos crescer, nós podemos desfrutar a presença do Senhor e nós podemos esperar que depois de ter sido aprovados, ainda venha uma promoção. Eu quero concluir dizendo, nenhum de nós pode ter uma conduta de desanimar diante da prova. O Senhor tentou nos preparar para isso. E segundo, nós precisamos aprender não só a não ter o lado negativo do desânimo, mas nós precisamos aprender a parte positiva, que é aproveitar, que é desfrutar do melhor de Deus durante a prova. E ter um foco certo, é aguardar o lucro que vem depois, não só do nosso crescimento, não só do fim do problema em si, mas da promoção que pode se manifestar depois da prova. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Eu gostaria que você pudesse falar com Deus essa hora. Eu gostaria que você, nessa hora, pudesse falar com Deus. Talvez você está vivendo, nesse momento, uma prova de fogo. Talvez você não está vivendo nesse momento, mas já passou por uma e sabe que outras irão.
Talvez você nem passou, nem está vivendo ainda, mas descobriu que você está na fila e vai chegar a sua vez. Mas eu quero que você nessa hora possa falar com Deus. Talvez você queira ser honesto com Deus a respeito daquilo que você sente. Você tem direito de abrir o seu coração. Como eu naquele dia disse para Deus que o sentimento, eu sabia que a palavra de Deus dizia outra coisa, mas o sentimento era de abandono, de estar sozinho. Mas o que eu e você precisamos, querido, é aprender a confiar não no sentimento, mas sim naquilo que Deus falou. E se Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele de fato estará conosco todos os dias. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu tenho errado em olhar só para as circunstâncias, em olhar só para os sentimentos, e deixar de reconhecer que o Senhor está conosco sempre. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu quero perceber, eu quero ter uma revelação maior do Senhor e da sua presença. Eu quero desfrutar a tua presença, eu quero crescer. Eu não quero reagir na prova como a mulher de Jó fez. Eu quero agir como ele, mesmo que pareça que Deus esteja me matando nessa hora. Não é isso. Mas mesmo que pareça assim, eu vou louvá-lo. Eu quero que por alguns instantes você possa ser grato a Deus, não apenas pelas provas de fogo, mas principalmente pelo fato de que Ele nunca nos abandona. A Bíblia mostra os apóstolos dizendo aos novos convertidos da igreja de Atos, das cidades onde eles passavam pregando o evangelho, importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. A gente não pode dizer que há um evangelho de vitória, irmão, se eu e você não enfrentamos dificuldades. Na verdade, eu diria que talvez depois de você decidir Jesus, a sua fidelidade pode gerar mais problemas para você do que aquilo que você tinha antes. A diferença é que antes, você podia até ter menos problema, mas não tinha solução. Hoje você pode até ter mais, mas tem quem te socorra, tem quem te intervenha, te ajude. Talvez seja a hora de orar e dizer, Senhor, meu coração precisa ser fortalecido de uma forma sobrenatural nesse momento que eu estou vivendo. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu preciso da revelação da tua presença. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, até te percebi, mas eu tenho que aprender a desfrutar. O que quer que você sinta a necessidade de orar, de falar com Deus, eu quero que você aproveite os próximos minutos declarando isso diante de Deus. Faça isso do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas faça isso agora. Eu pedi para você ficar em pé para sinalizar que a gente está no fim. Mas você ore como achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar. Até aqui na frente, se você quiser. Mas deixa que o Espírito Santo te envolva. Porque essa é uma noite de fortalecimento sobrenatural. Essa é uma noite de socorro do céu. Deixa a mão do Senhor te tocar e te envolver em nome de Jesus.